Adoçantes, solução ou desafio? O primeiro substituto do açúcar sintético foi a sacarina, identificado em 1879, por Constantine Fahlberg e Ira Hansen, dois farmacêuticos da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, enquanto tentavam produzir novas tintas a partir de derivados do petróleo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu novas diretrizes sobre o uso de adoçantes e passou a não recomendar a utilização desse tipo de produto para gerenciamento de peso ou como estratégia para reduzir o risco de doenças não transmissíveis. A relação inclui aspartame, sacarina, sucralose, stevia e seus derivados. A recomendação é fundamentada em resultados de uma revisão sistemática de evidências disponíveis que indicam que o uso de adoçantes não proporciona benefícios a longo prazo, na redução da gordura corporal em adultos ou crianças. Conforme os resultados da análise da OMS, também se sugere que o uso prolongado de adoçantes pode acarretar efeitos potenciais indesejáveis, como um aumento no risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. De acordo com a entidade, a substituição do açúcar por adoçantes não contribui para o controle de peso a longo prazo. A OMS encoraja as pessoas a considerarem outras maneiras de reduzir o consumo de açúcar, como o consumo de frutas e outros alimentos naturalmente doces, além de produtos alimentares e bebidas isentos de qualquer tipo de açúcar. Os adoçantes aspartame, sacarina, estévia e sucralose têm um impacto significativo nas microbiotas do nosso corpo, particularmente na microbiota intestinal, de acordo com o estudo publicado em agosto de 2022 na revista científica Cell. Embora o estudo não tenha sido realizado por um período mais longo, ele insinua que a utilização contínua de adoçantes pode resultar em um desequilíbrio na microbiota, conhecido como desbiose. No caso da sacarina e da sucralose, também foi observado um aumento substancial nos níveis de glicose, o oposto do que geralmente se busca com o consumo desses produtos. Isso contribui diretamente para o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, já que uma parte significativa do tratamento dessa condição envolve a redução dos níveis de açúcar no sangue, enquanto os adoçantes, pelo contrário, aumentam esses níveis. Segundo a pesquisa, os grupos que consumiram sacarina e sucralose experimentaram uma considerável diminuição na tolerância à glicose, resultando em um aumento nos níveis de açúcar no sangue. Uma substância controversa denominada aspartame. Um estudo publicado em 2008 pelo European Journal of Clinical Nutrition teve como objetivo investigar os efeitos diretos e indiretos do aspartame sobre o cérebro. Nele foi constatado que o aspartame afeta o metabolismo dos aminoácidos, a estrutura proteica e seu metabolismo, a integridade dos ácidos nucleicos, a função neuronal e as concentrações cerebrais de catecolaminas. Também foi relatado que o aspartame e seus subprodutos causam estresse nos nervos, o que, por sua vez, resulta indiretamente em uma alta taxa de despolarização neuronal. Um estudo realizado pelo Dr. Sofriti em 2005 apresenta resultados de um experimento de longo prazo sobre o risco de câncer. Os resultados demonstraram um aumento significativo nos casos de leucemia, linfoma e outros tipos de câncer. Portanto, o adoçante, administrado em doses inferiores à dose diária aceitável, mostrou-se como agente cancerígeno capaz de induzir tumores malignos. No livro Doença do Aspartame, uma epidemia ignorada, H.J. Roberts divulga informações de 1.200 casos de respostas negativas ao adoçante. Segundo ele, produtos contendo essa substância foram responsáveis por 80% das reclamações à FDA sobre aditivos alimentares. Entre as reações reportadas estavam cefaleia, vertigem, alterações de humor, vômitos ou náuseas, dor abdominal e cólicas, distúrbios visuais, diarreia, convulsões, perda de memória e fadiga. Outro estudo publicado na revista científica PRAS em 2022 revela que o consumo do adoçante artificial aspartame pode aumentar os sintomas de ansiedade. Na pesquisa conduzida pelo Instituto Malin Krodrod de Radiologia e pela Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, os cientistas observaram mudanças significativas na amígdala, uma região do cérebro associada à ansiedade, e os ratos exibiram um comportamento mais ansioso durante os testes. Curiosamente, quando os roedores receberam diazepam, os sintomas foram aliviados. Os efeitos do adoçante também foram detectados nas gerações subsequentes dos animais, o que sugere que a exposição ao aspartame pode ter efeitos duradouros.
Um estudo realizado pela Universidade de Boston revelou que o consumo de refrigerantes sem açúcar triplica as chances de derrames e demência. O estudo acompanhou 4.372 indivíduos com idade acima de 45 anos por um período de 10 anos e analisou seus hábitos alimentares. Os resultados demonstraram que os participantes que consumiam um ou mais refrigerantes por dia tinham 3 vezes mais probabilidade de sofrer derrames cerebrais e 2,9 vezes mais probabilidade de desenvolver demência. Surpreendentemente, o mesmo risco não foi observado em relação às bebidas açucaradas. No entanto, foram identificados outros riscos, como o envelhecimento acelerado do cérebro e a redução da memória, relacionados ao consumo dessas bebidas. Peço desculpas pela interrupção anterior. Continuando a partir do ponto onde parei, nosso estudo demonstra a necessidade de investir mais nessa área, dado o frequente consumo de bebidas artificiais. Alerta Matthew Paz, pesquisador sênior do Departamento de Neurologia da Boston University School of Medicine, ANBC. O aspartame, por exemplo, está estritamente relacionado a doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, epilepsia, síndrome de fadiga crônica e até tumores cerebrais, conforme relatado por pesquisadores da FDA americana. O adoçante proibido nos Estados Unidos, ciclamato de sódio na década de 1960. Um estudo constatou que o ciclamato de sódio não era eliminado de maneira uniforme, mas poderia ser metabolizado como ciclohexalamina, uma substância considerada cancerígena. Em 1969, a associação do ciclamato à sacarina levou o FDA a considerá-lo um indutor de câncer de bexiga, o que resultou na proibição de seu uso nos Estados Unidos. No entanto, em 1977, um comitê científico internacional de especialistas em aditivos alimentares aprovou o uso do ciclamato de sódio como adoçante em alimentos e bebidas em mais de 40 países, incluindo o Brasil. Parece haver uma discrepância notável nas regulamentações entre países. Eritritol, um substituto do açúcar chamado eritritol, tem sido associado à coagulação do sangue, derrame, ataque cardíaco e morte, de acordo com um estudo recente. O grau de risco não era insignificante, declarou o principal autor do estudo, Dr. Stanley Azen, diretor do Centro de Diagnóstico e Prevenção Cardiovascular do Cleveland Clinic Lerner Research Institute. Pessoas com fatores de risco para doenças cardíacas como diabetes tinham o dobro de chances de sofrer um ataque cardíaco ou derrame se apresentassem níveis mais elevados de eritritol no sangue, de acordo com o estudo publicado em 2019 na revista Nature Medicine. Se seus níveis de eritritol no sangue estiverem entre os 25% mais altos em comparação com os 25% mais baixos, o risco de ataque cardíaco e derrame é duplicado. Isso está no mesmo patamar dos fatores de risco cardíaco mais graves como diabetes, disse Azen. Pesquisas adicionais em laboratório e com animais, apresentadas no artigo, sugerem que o eritritol parece aumentar a coagulação das plaquetas sanguíneas. Isso pode resultar em coágulos que se desprendem e viajam para o coração, causando um ataque cardíaco ou para o cérebro, desencadeando um derrame. A descoberta da conexão entre o eritritol e problemas cardiovasculares foi totalmente inesperada, conforme afirmou Azen. A equipe começou analisando 1.157 amostras de sangue de pessoas com risco de doenças cardíacas, coletadas entre 2004 e 2011. Para confirmar essas descobertas, a equipe de Azen testou um conjunto adicional de mais de 2.100 amostras de sangue nos Estados Unidos e 833 amostras adicionais coletadas por colegas na Europa até 2018. Cerca de 3/4 dos participantes em todas as 3 populações tinham doença coronariana ou hipertensão, e cerca de 1/5 tinha diabetes. Mais da metade era do sexo masculino e tinha entre 60 e 70 anos. Em todas as 3 populações, os pesquisadores constataram que níveis mais elevados de eritritol estavam associados a um maior risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em um período de 3 anos. No entanto, a razão por trás desse efeito ainda não foi totalmente esclarecida, com estudos adicionais em animais e laboratório revelando que o eritritol parece aumentar a tendência à coagulação sanguínea. Um estudo publicado na revista PLOS Medicine em 2022 concluiu que os adoçantes artificiais, especialmente o aspartame e o acesulfame K, estão associados a um aumento do risco de câncer. Xilitol. Estudos indicaram que o xilitol pode causar inchaço abdominal, flatulência, diarreia, desconforto gástrico e agravar os sintomas da síndrome do intestino irritável. Como podemos ver, a indústria promove esses produtos de um lado, mas seus riscos e impactos na saúde tornam-se cada vez mais evidentes do outro.